O Benfica prepara-se para gastar muitos milhões no mercado de janeiro e grande parte deles vão para um defesa central, ao que parece. Batagov já tinha sido tema no último vídeo que tinha deixado aqui no canal, mas volta a ser tema com mais contornos daquilo que pode vir a gostar ao Benfica. Além disso, há notícias sobre Sheldon e há notícias também sobre Rafa. Estão relacionados, como também já tinham estado Coxo e Rafa no passado. Tudo para explicar no episódio de hoje. Antes de avançarmos aqui para os temas de hoje, queria aproveitar a oportunidade para vos desejar aqui um ótimo 2026. Ontem não houve vídeo, ao contrário da regra aqui do canal. Já sabem que há vídeos todos os dias, há temas do Benfica todos os dias aqui. Já sabem que também gosto sempre que deem a vossa opinião, portanto vejam este vídeo até ao fim. São 2 ou 3 casos de transferências do Benfica, portanto vejam, que é para depois darem a vossa opinião aí nos comentários, para eu poder conversar com vocês. E já agora aproveitem, se não subscreveram, subscrevam agora. Então Arseny Batagov, defesa central do Trabzonspor, antes estava no Zorya da Ucrânia, é agenciado pelo mesmo agente do Sudakov, a título de curiosidade. Isto significa que pode haver aqui umas relações facilitadas nestas negociações. Ele tem aqui, quem quiser saber mais pormenores ao longo da carreira do Batagov, tem no último vídeo que eu já falei sobre ele também. Mas hoje, para complementar aqui, saíram alguns contornos deste negócio na Turquia. Já sabemos que muitas das vezes a imprensa na Turquia não é propriamente a imprensa mais credível, vivem de muitos rumores, vivem de muitas novelas, vivem de muitas notícias falsas para gerar cliques e views nas páginas. Mas, como todas as notícias que saem sobre transferências e tudo mais, merecem ser faladas porque envolve o futuro do Benfica. E a mim parece-me que acho que ninguém vê os jogos todos do Trabzonspor, acho que isso é claro aqui no canal, ou pelo menos acredito eu que seja assim, mas parece-me que estar a dar aqui os valores que se falam é uma quantia muito elevada, ainda para mais para o mercado de janeiro. Contudo, como eu tinha dito também, o Brighton da Premier League, que é elogiado como uma das equipas com melhor scouting e como melhor captação de talento, também está à procura deste defesa central, ou seja, pelo menos qualidade mínima deve ter para estar na montra da Premier League. Agora, veremos se justifica ou não o Benfica investir aqui o que se tem falado. E o que se tem falado são valores na casa dos 20 a 25 milhões de euros por um central. Ou seja, o Benfica, depois de ter batido o recorde de transferência mais cara do clube com o Richard Rios, o Benfica, depois de ter feito uma das transferências mais caras, a par de Danilo ou Alexandre, salvo erro aqui, por laterais com o Jurasek, está agora também na linha da frente para estabelecer aqui uma boa parada por um defesa central no campeonato português. São valores elevados. O Benfica, neste momento, não tem umas finanças assim tão saudáveis quanto isso. Ainda para mais, está em zona de não ir à Liga dos Campeões, não tem faturado muito na Liga dos Campeões desta temporada, pode perder as receitas da temporada que vem, portanto, porque não está em zona de apuramento. Também não está em zona de ser campeão, portanto também não vem esse tipo de receitas, e além disso não há Mundial de Clubes, ou seja, o Benfica não tem aqui grandes receitas extraordinárias a acontecer, nem competitivas, nem prémios ou seja, nem competitivos no sentido de vencer os jogos na Europa, nem prémios de entrada em grandes competições nesta temporada e na temporada passada. Esta temporada recebeu-se a Liga dos Campeões, mas foi apenas isso, porque depois vitórias também tem sido escasso. Agora, parece-me que o Benfica vai ter que então fazer vendas para gerar este tipo de valor, porque o Benfica já investiu muito no verão e agora vai investir, parece que muito também, no mercado de janeiro. Sidney Lopes Cabral foi aqui um valor já bem razoável para um defesa lateral, ou seja, 6 milhões. Agora fala-se de 20 a 25 milhões por Batagov, que tem características muito especiais, ou seja, estamos a falar de um defesa central que é canhoto, joga pelo lado esquerdo. O Benfica não tem este tipo de registro. Tem Otamendi, mas Otamendi não é canhoto, não é um central construtor, não é nada disso, e o Batagov ou seja, é um central como o Benfica não tem à esquerda. À direita tem, por exemplo, o Tomás Araújo, que na minha opinião, pelo que eu tive a ver do Batagov, o Tomás Araújo é um jogador com outras valências, até porque me parece que é bastante mais rápido, por exemplo, do que o Batagov, mas os dois sabem construir, os dois sabem pôr bolas para dentro do bloco adversário, portanto é aqui central de equipa grande, diria eu, de equipa que gosta de ter a bola, que gosta de lançar ataques através do passe longo, por exemplo, e isso parece-me que é uma das armas que Mourinho vê em Batagov, ele que o conhece bem, porque esteve, lá está, nos últimos tempos, no Fenerbahçe, na Turquia, portanto pode haver aqui, ou seja, o Mourinho conhece-o bem, jogou contra ele algumas vezes,
O agente é o mesmo do Sudakov, portanto parece-me que há aqui uma conjuntura bastante favorável para que este rumor de interesse do Benfica em Batagov seja verídico. Quanto aos valores, é que me parece algo descabido para janeiro estar aqui a investir assim tanto dinheiro. Estamos a falar de quantias entre 20 e 25 milhões, parece-me algo exagerado. Agora, lá está, já sabemos que no mercado do futebol, centrais canhotos com habilidade para construir são super valorizados, porque efetivamente há muito pouco no mercado. E isso pode ser que atraia o Benfica a investir como nunca tinha investido também num defesa central e em querer fazer deste uma das compras mais caras da sua história também. Agora, também me parece que isto pode ter aqui algo com a saída de António Silva, porque o António não está a renovar contrato e o Benfica não vai querer perder o central a custo zero, e acredito que seja uma das saídas que esteja a ser preparada. A saída de Otamendi, eventualmente, se vier a acontecer, o que é facto é que ele, a partir de hoje, a partir de dia 1 de janeiro, pode assinar por qualquer clube que ele queira, porque está a 6 meses a acabar o contrato no verão, portanto não é certo que fique no Benfica. Aliás, diria que ao dia de hoje está mais perto da saída do que de ficar. Depois também há aqui o Tomás Araújo na montra. Aliás, o agente do Tomás Araújo deu uma entrevista ao Fabrício Romano a dizer que já tinha sido muito procurado em mercados anteriores e que vai voltar a ser neste verão também. Portanto, estamos a falar do Benfica ter 3 centrais habitualmente titulares, entre o Otamendi, que é sempre, e depois o António e o Tomás vão alternando. 3 centrais titulares do Benfica e os 3 poderão sair, ou pelo menos têm tido notícias de saída. E isso leva a que o Benfica possa querer contratar aqui um valor seguro por muito dinheiro, ok? Mas um valor seguro que não deixa dúvidas. E isso pode apontar aqui também para Batagov, que é bem conhecido então de José Mourinho, e pode gerar aqui uma confiança extra no técnico português. Veremos se os valores se confirmam, veremos se o Benfica consegue ou não trazê-lo para Portugal, porque lá está, a concorrência da Premier League é sempre muito difícil de bater, porque embora o Benfica jogue Champions este ano, a verdade é que a competição está quase a acabar e isso não é um fator eventualmente de convencer, que seja suficiente para convencer o Central, até porque ele pode olhar para a Premier League como uma montra incrível que não vai jogar Champions este ano, não vai jogar Champions para o ano que vem, mas está na melhor liga do mundo e facilmente, se lhe correr bem a vida, dá o salto. E no Benfica também facilmente dá o salto, mas não é a mesma coisa jogar na Liga Portuguesa, por exemplo, com todo o respeito, mas nos Açores ou na Madeira, com o Nevoeiro e com o relevado aos saltos, ou numa segunda-feira em Aroca às 9h15 da noite, não é a mesma coisa, obviamente, e isso não tem nada a ver com os clubes, com todo o respeito para eles, mas obviamente que é perceptível que os palcos da Premier League são muito facilmente mais atraentes. Parece que já não há dúvidas nenhumas, Sheldrop é um dos nomes que está na porta da saída neste mercado de inverno. Perdeu a confiança de José Mourinho, perdeu minutos, não é benéfico para ninguém manter este jovem norueguês. Ele que chega como grande promessa ao Benfica, acaba por ter aqui períodos muito bons, inclusive impacto direto em troféus que o Benfica ganhou e em momentos em que o Benfica estava a jogar mal e começou a jogar bem, porque engrenou aqui numa série de vitórias onde ele marcou e assistiu várias vezes, mas depois também já teve momentos menos bons, já teve entradas em jogo péssimas, já teve entradas em jogo geniais, portanto não tem sido regular, não tem explodido, digamos assim, como se calhar todos nós esperávamos que ele fosse fazer. Eu sou um defensor do Sheldrop e achei sempre que ele precisava sempre de confiança, aposta, continuidade, porque não é dar-lhe a oportunidade, ele agarra, está ali 2 jogos, até que no terceiro jogo faz um mau jogo e sai e nunca mais calça, e depois é lançado 10 minutos no fim, dali a 2 ou 3 jogos. Acho que isto não é uma aposta segura, acho que o jogador não sente confiança, mas de facto também percebo o outro lado, ou seja, a equipa técnica, os adeptos, a estrutura do Benfica também tem que sentir que o jogador está pronto para entregar sempre o mesmo e que não desliga a ficha e que corre e que deixa tudo em campo. Portanto, é uma relação que ao dia de hoje não é positiva nem para o jogador que está a estagnar a sua carreira, nem para o Benfica que tem um ativo que não está a valorizar e que não joga. Portanto, diria que a melhor situação é realmente a saída do norueguês e fala-se num empréstimo para a Roma.
fala-se aqui no empréstimo para a Roma de Itália, que estava muito bem encaminhado segundo as últimas notícias que saíam em Itália, que a Roma estaria muito perto de fechar o extremo norueguês, que inclusive pode estar aqui no Mundial de 2026 pela Noruega. Portanto, é um jogador que, se tudo correr bem, se ele for somando minutos, se ele for jogando, vai ao Mundial, caso seja convocado, e a Noruega, salvo erro, a Noruega penso que está em play-off, acho que não tem, agora estou a falar de cor, não tenho a certeza, mas penso que está em play-off, ainda não tem a passagem garantida. Ainda assim, é um jogador que, disputando o Mundial, vai valorizar muito mais. Portanto, veremos se o Benfica quer vendê-lo já ou se prefere emprestar à espera que o jogador se valorize por jogar no clube para onde ele vai, seja a Roma ou outro qualquer, e depois no Mundial valoriza ainda mais por jogar numa grande competição. Portanto, eu, a nível de gestão, se é que eu percebo alguma coisa disso, diria que vender neste momento não, antes do Mundial não, era emprestar, esperar que o jogador se valorize e depois tentar fazer um encaixe financeiro que justificasse. Caso contrário, também custou aqui alguns milhões, aqui 8, 9 milhões, e estar a vendê-lo pelo mesmo preço que custou, também não vejo aqui grande vantagem nesse tipo de negócio. Agora, nas últimas horas, o que se diz também na Turquia, e o Benfica tem trabalhado muito com a Turquia, e o Jurasek tem trabalhado com o Coxo, o Rafa também foi para lá, e falando no Rafa, é mesmo o Rafa, ou seja, nas últimas horas na Turquia, têm dito que o Besiktas entrou na corrida e que quer também o Sheldrop. Só que aqui com um particular é que o Besiktas quer o Sheldrop em definitivo e não por empréstimo como a Roma. Agora, como é que o Besiktas espera convencer o Benfica? Oferecendo o Rafa. O Besiktas tem dito que quer algo entre 10 a 15 milhões pelo Rafa, quer algo de 10 a 15 milhões para libertar o jogador português que quer regressar a Portugal, que quer regressar ao Benfica, supostamente, mas que nenhum clube até hoje deu 10, 15 milhões pelo Rafa, que tem, lá está, porque é dinheiro que ninguém mais vai reaver, porque é um jogador com 32 anos, é um jogador que daqui para a frente vai perder as suas qualidades, que é a velocidade. Portanto, é um jogador que está claramente a prazo, ou seja, quem o contratar sabe que tem aqui mais uma, duas épocas de bom nível e depois vai começar a cair. E o que importa olhar é perceber os contornos do negócio, ou seja, era entregar o Sheldon para receber o Rafa, haver aqui uma pouca ou nenhuma troca de valores, e aí podia ser algo interessante, porque eu vejo o Rafa a ter aqui algum sucesso com José Mourinho, que é um treinador que não valoriza muito a bola, inclusive, por exemplo, quando o jogo está difícil, ele tira quem lhe dá a bola, por exemplo, o Sadakov, para jogar em transições rápidas, e o Rafa é um jogador disso, é um jogador mais de transições, de acelerar o jogo, e eu vejo o Rafa a encaixar melhor do que o Scheller, porque é um jogador de ter bola e o Mourinho não valoriza tanto isso. Portanto, na teoria, não estou a dizer que aprovo esses moldes, mas na teoria podia ser um negócio que funcionasse na ótica do treinador. Agora, veremos se é algo que é verídico também ou não. A notícia saiu por lá, ou seja, troca por troca. Eventualmente há sempre algum ajuste de valor, porque também mal seria, ou seja, um tem 32 anos, o outro tem 21, quer dizer, o Benfica não pode sair a perder no meio deste estilo, mas por outro lado, o que tem 32 tem um cartaz, tem aqui um currículo maior e dá uma garantia de rendimento diferente do que o Scheller tem dado. Portanto, veremos como é que isto se vai desenvolver, mas parece-me sobretudo que tem que se arranjar uma solução para o Sheldrop. Agora, claro, o Rafa é o Rafa, ou seja, eu não sendo mega fã do Rafa, porque o Rafa sempre foi um jogador também ele irregular, ou seja, é um jogador que chega ao fim da época com 20 golos, mas esses 20 golos, se calhar 15 foram durante 2, 3 meses e depois o resto dos meses foi um zero. E eu nunca fui muito fã dessa irregularidade, ou seja, acaba sempre por ser aquele jogador que nós nunca sabemos se vamos ter o Rafa bom ou o Rafa mau. Há o Rafa genial, há aquele Rafa que era desejado por grande parte dos clubes por esse mundo fora, que é o Rafa rápido, que desequilibra, que faz golos, que faz assistências, mas depois também há aquele Rafa que nem sequer aparece em jogo e estar lá ou não estar é completamente igual. Portanto, nunca sabemos, e essa incerteza nunca me fez ser aqui um grande fã do Rafa. Agora, isso é uma opinião pessoal que não me pode impedir de reconhecer as características, a velocidade, a relação com a baliza, a assistência, a capacidade de trabalho que ele tem também para a equipa, ou seja,
é um jogador muito bom, ou seja, não o podemos apagar da história do Benfica, fez muitos gols, muitas assistências, conquistou muitos títulos, podia ter conquistado ainda mais, caso o Benfica estivesse aqui num período ainda mais estável. Isto não... Uma opinião pessoal é uma coisa, não invalida que nós não reconheçamos o valor do Rafa. Ainda agora, por exemplo, foi para a Turquia e acabou por ter uma época de impacto e era um dos jogadores preferidos dos adeptos antes de se dar isto tudo, portanto... É um jogador com qualidade e, como eu estava a dizer, acho que é um jogador que o Benfica, se tiver a hipótese de o trazer, vai trazer. Acho que isso é praticamente certo. Para fazer... Também vos sou sincero, também vos vou ser sincero, ou seja, se for para fazer o lugar de segundo avançado em vez do Barreiro, prefiro o Rafa sem dúvida nenhuma. Se me derem a escolher, sem dúvida nenhuma. Não é criticar o Barreiro, mas... Para ter um segundo avançado, prefiro o Rafa. Acho que tem muito mais características do que o Barreiro. Ou seja, se o Barreiro é útil ali por pressionar e por atacar a profundidade, eu diria que o Rafa faz isso igual ou melhor. É um jogador que também é disponível para pressionar. É um jogador também que é muito forte a atacar a profundidade, muito rápido a atacar os espaços, inclusive mais do que o Barreiro. Portanto, se a ideia for essa, colocá-lo ali, então aí acho que aí seria o ouro sobre azul, porque encaixava melhor do que aquilo que nós temos atualmente. Portanto, digam-me a vossa opinião sobre estes 3 casos, se queriam ou não ter o Rafa de volta, se querem ou não vender ou emprestar o Sheldon, ou se querem só vender ou se querem só emprestar o Sheldon, e se conhecem e se aprovam o Batagov e por que valores, 20 a 25, parece-me bastante elevado. Portanto, fiquem por aí, comentem a vossa opinião, subscrevam o canal e estamos aí para mais vídeos já amanhã. Até breve.